Bom, galera, vamos dar continuidade aqui nas nossas aulas de sistemas e servidores, né, botando em prática alguns conceitos que aprendemos nos simuladores, né, através aqui de virtualização. Bom, o nosso próximo passo agora é fazer funcionar o serviço de DHCP, onde esse computador aqui ele consiga passar número de IP para esse carinha aqui, tá? Então, vamos ver como é que a gente pode fazer isso, né? Uma forma tranquila, primeiro eu vou ter que instalar as funcionalidades de DHCP nesse servidor. Vocês podem ver aqui que no painel de controle, ó, ele não tem nada falando de DHCP, nem nas conexões de rede, né? E nem aqui nas ferramentas administrativas, né? Ele não vem nada aqui, mas que ele tem um monte de coisas aqui, ele não tem nada que fale, né? Que explique aqui o que seria um DHCP, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui, basicamente, é criar, né, uma conexão aí com DHCP para poder fornecer endereço de IP para esse carinha aqui. Então, como é que a gente vai fazer isso, tá? Primeira coisa que a gente vai estar trabalhando aqui, a gente vai vir aqui em painel de controle e vamos vir aqui em adicionar ou remover. Vindo aqui em adicionar e remover, nós temos esse carinha aqui que é adicionar e remover componentes do Windows. E a gente vai entrar aqui. E aqui dentro nós temos alguns serviços que podemos estar manipulando, às vezes colocando algumas coisas aqui, serviços de e-mail e tudo mais. E aqui, entre esses itens aqui, tem o que fala de rede. Vamos procurar aqui, ó. Acho que eu já passei por ele e nem vi, ó. Serviços de rede. Eu posso dar 2 cliques nele e ver o que está aqui dentro, tá? Então aqui eu vou ativar o protocolo de configuração dinâmica do DHCP. Beleza? Vou marcar o DHCP aqui. Vou clicar no OK. Vou avançar. Eu acredito que ele não vai pedir imagem do Windows, mas tem algumas coisas que no momento da instalação ele pede a imagem do Windows, tá? Então temos que ficar ligeiros aí em relação a isso. Não lembro se essa etapa aqui ele pede a imagem do Windows. Ah, no caso aqui não precisou da imagem do Windows. Então, só clicar no concluir. Se agora voltarmos aqui, ó, ele vai avisar que novas coisas foram instaladas e nas ferramentas administrativas nós temos o item aqui chamado DHCP. Tá? Então, clicando no DHCP, ele tem aqui, ó, o servidor de teste, que é onde a gente está trabalhando aqui, né? Ele está aqui em execução. E aqui, se eu der um botão direito, né, vocês vão reparar que ele abre algumas opções, mas aqui no servidor de teste, na verdade, eu vou dar um botão direito aqui, ele me dá algumas opções. Entre as opções, ele dá aqui a opção de novo escopo, onde eu posso estar criando o escopo de fornecimento de IP, né, através do meu servidor aqui. Lembrando que isso aqui normalmente na casa de vocês é feito dentro do roteadorzinho que vocês têm lá. Aqui no caso é uma rede, seria uma situação numa rede de um porte um pouco maior. Então é interessante que realmente tenha um servidor que faça essa distribuição, tá? Então eu vou vir aqui em novo escopo. E como tudo é na Microsoft, é um assistente. Então vou vir aqui em avançar. Vou dar o nome do escopo aqui, vou chamar de... Ó, vou colocar aqui IPs dinâmicos, né? Por exemplo, vou avançar. E aí ele vai me falar o seguinte, ó, qual é o número inicial e o número final? Ou seja, eu vou definir a quantidade de hosts, na verdade, que eu for estar trabalhando, né? Através aqui da configuração do IP. Então eu posso falar assim, que, por exemplo, do 92.168.0.100 até 192.168.0, não precisa nem colocar o ponto, né? Vou colocar aqui 150, então ele vai do 100 ao 150, vai distribuir 51 números. Ele já vê aqui qual que seria mais ou menos a máscara, né? O comprimento aqui que ele chama é o comprimento do que é distribuído para a rede, então vai ter 24 bits aqui para a rede e 8 bits para hosts, né? Pela máscara aqui, que
o IP padrão ele é /24, que eles chamam, né? Chamado de /24. Então, porque são 24 bits para rede e 8 bits aqui para hosts. Beleza? Ele já viu aqui a máscara padrão mesmo, vou avançar. Aí aqui, galera, se você tiver, eu não vou ativar isso aqui agora, mas se você tiver, por exemplo, alguns números que você queira excluir da distribuição automática, você vai colocar também uma faixa de IP final e inicial, tá? Vai adicionar e ele vai colocar aqui intervalos de IPs excluídos. Então aqui, por exemplo, eu quero reservar o IP dentro dessa faixa para uma impressora que tem que ser um IP fixo, para alguma outra coisa. Eu posso criar faixas de exclusão, tá? Que ele não vai distribuir automaticamente, a pessoa tem que digitar esse número. Aqui no caso eu não vou trabalhar com isso não, tá? Aqui ele vai falar o seguinte, por quanto tempo essa conexão, esse número de IP, ele pode ficar atribuído numa máquina. Você pode definir em tempos de dias, horas ou minutos, né? Ou compor dias, horas e minutos, aí você que sabe. Você vai colocando essa configuraçãozinha aqui e ele vai gerenciar. Então, por exemplo, aqui do jeito que está, a cada 8 dias, esse computador vai requisitar, o computador que for cliente vai perder aquele IP e vai pedir outro IP. Isso pode ser bacana em algumas situações, por exemplo, um computador que acaba desconectando ou que fica conectado muito tempo sem ninguém usar, né, acaba ocupando um número. Então, em algumas situações, ele acaba colocando. Normalmente, algumas pessoas colocam algumas horas. Mas aí pode variar da regra de negócio de cada empresa, de como é administrada e a rede. Tá? No caso aqui, eu vou deixar 8 dias e vou avançar. Bom, aí ele vai perguntar se... aqui no caso, ele vai perguntar se precisa configurar, né, algumas coisinhas. Se você deseja configurar o escopo agora ou depois. Vamos colocar agora, né? Aqui ele pede se tem o IP de um roteador, né? Na verdade, IP de um roteador não tem, mas tem o IP do próprio servidor. Vou adicionar esse carinha aqui, né? Adicionar endereço de IP de um roteador usado por clientes. Ah, não, isso aqui não precisa. Ó. Aqui no caso eu digitaria um IP usado por clientes, né? Então, se tivesse algum outro roteador, né, para poder eles trabalharem. Apesar que aqui, não, eu estou me confundindo aqui. É isso mesmo, só que aqui eu vou apontar o computador que aponta ele para outras redes. Então é esse aqui mesmo, tá? É o próprio servidor. Vou deixar ele aqui. Porque vai ser o gateway padrão. Na hora que ele for fazer a conexão, é o que vai passar para ele. Então é esse aqui, tá? Então eu vou colocar o 92.6801, que é este próprio servidor, ele vai fazer o papel de gateway aqui nessa rede. Se tivesse algum outro computador que fosse fazer essa conexão, algum roteador ou algum modem, aí eu apontaria ele. Mas no caso aqui não tem. Aqui ele vai estar pedindo um domínio, né? No caso aqui ainda não tem um domínio pai, aqui não tem um DNS instalado. Inclusive a gente pode depois fazer isso, né? Então aqui ele não tem um domínio pai aqui que vai trabalhar. Tanto que se eu colocar o meu endereço de IP aqui, ó, 192.168.0.1, ele até vai adicionar, mas ele ainda não tem o domínio adicionado aqui. Ele não, depois tanto que depois que eu instalar o Active Directory, eu acredito que eu vou excluir esse escopo e vou criar outro, tá? Para a gente poder trabalhar. Vamos colocar aqui o próximo servidor Wins, que vai trabalhar com NetBIOS, né? Para permitir o cliente aí usar as difusões e registrar e resolver os nomes dos NetBIOS aqui dentro da rede. Eu vou apontar esse próprio servidor aqui mesmo, porque ele que vai colocar tudo, tá? Vou adicionar, vou avançar. E aí ele pergunta se quer que eu ative o escopo agora. Eu vou avançar e vou ativar, tá? Então o meu escopo está funcionando aqui, ó. Tem um escopo, tá? Que ele está aqui para atribuir IPs dinâmicos. Não tem nenhuma conexão ativa neste momento, tá? E depois eu até poderia criar reservas de IP, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho como é que funciona a reserva. Então ele só tem aqui
ele já sabe que vai iniciar do 100 ao 150 nesse escopo, mas não tem nenhuma ativa. Então, como é que eu faço para ativar aqui? Ó? Primeiro eu vou vir aqui na minha plaquinha de rede, vou vir em propriedades, protocolo IP, ele vai deixar de ser o IP digitado e vai passar a ser um IP dinâmico. Tá? E aí, no fato dele agora ser o IP dinâmico, ele vai, assim que eu falar que ele é dinâmico, o que ele vai fazer aqui? Ele vai, primeira coisa, pesquisar para saber se existe uma conexão aqui que esteja funcionando. Se tem algum lugar que pode estar servindo números de IP para ele. E, quando ele acha, né, ele conecta. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no prompt de comando, ó. Se eu der agora um ipconfig aqui, vocês vão reparar que ele já recebeu o número 100, que é o que está vindo aqui, ó. Se eu vim agora aqui em conexões ativas, vou atualizar isso aqui, ó. Vocês já vão reparar que ele já aparece aqui, 192.168.0.100, como conexão ativa. Beleza? Então agora eu já tenho uma conexão ativa com ele, ele já consegue funcionar. O compartilhamento de dados vai ser o mesmo, tudo vai ser igual. Porém, né, agora aqui ele já está passando o IP automaticamente para mim. Ah, professor, aí, o que seria esse negócio aqui que se chamou de reserva de número de IP? Né? Com a reserva de número de IP, eu posso basicamente garantir, né, na verdade, que um determinado número de IP seja atribuído a uma máquina específica através do endereço físico dela, né? Que no caso é o MAC. Então vamos dar mais uma olhadinha aqui para ver como é que ele vai funcionar. Como é que eu faço aqui uma reserva? Eu vou vir aqui em reserva, dou um botão direito nela e clico aqui em nova reserva. E eu vou chamar assim, tipo, ó, XP, por exemplo, vai ser o nome da minha reserva. E vou falar para ele assim, ó, o endereço IP que eu quero passar para minha reserva vai ser o 0120. Aí ele vai me pedir o endereço físico daquela máquina, né? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou dar o ipconfig /all, né, para ele me mostrar tudo. E aqui, ó, eu tenho acesso ao endereço físico da minha placa, o endereço físico da minha plaquinha de rede. E eu vou digitar ele aqui, ó, que vai ser 08, né? 00. Opa, tô digitando no lugar errado. Tem que digitar aqui. 08 0027 E9 FF, no caso vou colocar FF minúsculo vai também. 09, não vai fazer diferença. Ele permite aqui, se eu quero trabalhar com DHCP ou BootTP, que é o que passa o endereço direto no boot, não tem problema, eu vou manter ambos e vou adicionar. E aí eu criei uma reserva. Quando esse XP aqui for conectar de novo na rede, ele vai naturalmente ir para esse número aqui. Se eu der o ipconfig de novo, vocês vão reparar que ele não mudou, porque ele não muda automaticamente. Quando for feita uma requisição de número de IP, ele vai consultar o MAC da máquina, que ele sempre consulta, e aí ele vai identificar que pelo MAC da máquina, ele tem que atribuir o IP 120. Então, como é que eu faço para zerar isso aqui, né? Eu tenho um comandinho também bem legal, que é o ipconfig /release, né? O que significa isso aqui? Ele vai zerar o meu número de IP, ó. ipconfig /release, ele serve para zerar. Ele vai tirar todas as propriedades de IP que aquele computador tem. E aí eu posso combinar com ele um comando chamado ipconfig /renew. Com esse ipconfig /renew, ele já vai pedir um novo endereço no meu DHCP. Né? Ele vai fazer aquele processo de pedir um novo IP. E se tudo der certo, ele já vai vir com o IP 120, que é realmente o que aconteceu. Ó. Então, no ipconfig /renew, já descobrimos aí como chamar o novo IP. Beleza? Eu vou finalizar essa videoaula aqui. E nessa videoaula nós aprendemos a
instalar o recurso do DHCP no Windows. Vai ser dessa mesma forma em qualquer versão do Windows Server que vocês pegarem. Então, esse caminho de adicionar recursos tem todos. Tem alguns outros caminhos paralelos que até são um pouco mais fáceis em outras versões. Até nessa versão tem um caminho mais fácil também com o assistentezinho. Mas aí eu fiz o caminho mais hardcore com vocês, que é o que vai funcionar em outras situações quando vocês tiverem também. É o caminho mais, digamos assim, padronizado. Dentro da instalação do DHCP, nós definimos um escopo através do assistente, distribuímos para uma máquina, criamos uma reserva de IP e aprendemos a usar o comando ipconfig/release para zerar os números de IP, e depois aprendemos a usar o ipconfig/renew para fazer uma nova solicitação do IP. Beleza? Então vou finalizar a aula aqui e até a nossa próxima videoaula, galera.